Meu filho instalou câmeras em minha casa para minha segurança. Quando descobri seus amigos assistindo às filmagens como entretenimento, não o confrontei. Em vez disso, encenei conversas sobre minhas contas secretas no exterior. No dia seguinte, ele ansiosamente perguntou sobre um dinheiro que não existia, revelando: Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. Benedita Fontes, 67 anos, olhava fixamente para a tela do seu celular, as mãos trêmulas. Na pequena janela do aplicativo de vigilância que seu filho instalara para sua proteção, ela via 5 jovens reunidos na sala do apartamento de Tadeu, seu próprio filho, rindo e apontando para outra tela. Aumentando o volume, o coração de Benedita congelou. Olha a velha procurando os óculos de novo. Ela já olhou na mesma gaveta 3 vezes, gargalhou um dos rapazes. Calma, daqui a pouco começa o show do banho. Ela sempre canta aquela música antiga, como é mesmo, respondeu outro. A voz de Tadeu surgiu, ligeiramente desconfortável, mas não o suficiente. Mãe não toma banho agora, ela só vai depois do jornal das 7. Benedita deixou o celular cair no colo. Instalara o aplicativo por insistência da nora quando Tadeu colocou as câmeras, dizendo que assim também poderia monitorar a casa quando estivesse fora. Jamais imaginara que seu próprio filho, um advogado respeitado de 42 anos, transformaria sua intimidade em espetáculo para amigos. As lágrimas escorriam silenciosamente. Sentia-se violada, exposta, ridicularizada. Sua casa em Botafogo, seu refúgio desde que ficara viúva 5 anos atrás, tinha se tornado um Big Brother para divertir homens de meia idade. O interfone tocou, arrancando o ar de seu desespero. Era Iracema, sua amiga de infância. Bené, está tudo bem? Você parece que viu um fantasma, disse Iracema ao entrar. Benedita enxugou as lágrimas e olhou para o pequeno dispositivo preto no canto da sala. A luz vermelha piscou como um olho demoníaco. Ira, sussurrou ela, levando a amiga para a varanda e fechando a porta de vidro. Descobri algo terrível. Mas não vou chorar. Não vou confrontar. Vou dar a Tadeu exatamente o que ele merece. Iracema segurou as mãos da amiga, notando a transformação no olhar de Benedita. A dor inicial dava lugar a algo mais calculado, mais frio. O que vai fazer? Benedita olhou para o horizonte da Baía de Guanabara, seu queixo erguido com uma determinação que não sentia há décadas. Vou ensinar a meu filho que a velhice não significa fraqueza. E que traição tem seu preço. No apartamento, a câmera capturou apenas o silêncio de 2 senhoras na varanda, sem imaginar que naquele momento, nascia um plano que revelaria até onde a ganância pode corromper o amor de um filho. 3 meses antes, Benedita preparava o café da manhã na espaçosa cozinha do seu apartamento. O aroma de pão de queijo recém-assado preenchia o ambiente enquanto ela cantarolava uma música de Elis Regina. Era um ritual de sábado, café reforçado para quando Tadeu e Luísa viessem com as crianças. Aos 67 anos, Benedita mantinha-se independente e ativa. Aposentada como professora universitária de literatura, dividia-se o tempo entre projetos sociais, livros e os netos. Desde que Arnaldo, seu marido, partirá repentinamente de um infarto, ela reconstruíra sua vida com determinação silenciosa. A campainha tocou precisamente às 10. Tadeu entrou com os gêmeos de 9 anos, Antônio e Clara, enquanto Luísa trazia sacolas de compras. Bom dia, mãe. Tadeu a beijou na testa. Alto como o pai, cabelos grisalhos precoces, ele carregava uma expressão permanente de preocupação típica dos advogados tributários. Vovó, trouxe minha redação que tirou 10. Clara correu para abraçá-la. O café transcorria normalmente até que Luísa mencionou os recentes assaltos no bairro. Dona Neuza do 502 foi seguida até em casa semana passada, disse, passando geleia numa torrada. Graças a Deus o porteiro interveio. Tadeu colocou a xícara na mesa com firmeza. Mãe, estivemos conversando. Este apartamento é grande demais para você sozinha, e a segurança. Não vamos começar isso novamente, Benedita interrompeu suavemente. Moro aqui há 30 anos. Conheço cada vizinho, cada funcionário.
Pelo menos aceite que instalemos um sistema de segurança, insistiu ele. Câmeras discretas, sensores. Posso monitorar pelo celular e você nem vai notar. Benedita hesitou. A preocupação parecia genuína, mas algo no tom de Tadeu a incomodava. Por favor, vovó, pediu Antônio. Papai disse que podem até roubar suas joias. Um flash de irritação cruzou o rosto de Tadeu, rapidamente substituído por um sorriso forçado. Mais tarde, após a partida da família, Benedita telefonou para Iracema. Ele insiste nessas câmeras. Diz que é por segurança, mas tenho a impressão de que quer me monitorar. Desde que você mencionou vender o apartamento de veraneio em Búzios, ele anda estranho, observou Iracema. Você falou sobre doar o dinheiro para aquela fundação literária. Benedita suspirou, observando o porta-retrato com a foto de Arnaldo. O marido sempre dizia: preste atenção não no que as pessoas dizem, mas no que fazem. Na semana seguinte, os técnicos instalaram as câmeras. Tadeu parecia aliviado. Benedita notou como ele inspecionou cada cômodo, especialmente seu escritório, onde guardava documentos. Naquela noite, sozinha, ela olhou para o pequeno dispositivo no canto da sala. A luz vermelha piscou, e pela primeira vez em décadas, sentiu-se estranha em seu próprio lar. A primeira indicação de que algo estava errado veio durante uma tarde chuvosa de julho. Benedita vasculhava sua gaveta de documentos procurando o recibo do IPTU quando notou algo diferente. Seus extratos bancários, normalmente empilhados por data, estavam ligeiramente fora de ordem. Pequenas dobras nos cantos indicavam que alguém os manuseara. Ela fechou a gaveta lentamente, olhando para a câmera instalada na parede oposta. A luz vermelha piscou como se a observasse. Naquela noite, durante o jantar com Tadeu na churrascaria preferida dele, Benedita mencionou casualmente: precisamos resolver a venda daquele apartamento em Búzios. Já recebi 2 propostas interessantes. Tadeu engasgou com o vinho. Mãe, não acho que seja o momento certo para vender. O mercado imobiliário está em baixa. Mas a Fundação Literária precisa começar suas atividades até o final do ano, respondeu ela, observando atentamente as reações do filho. Arnaldo sempre quis que eu realizasse esse projeto. Papai também queria segurança financeira para você, argumentou Tadeu, a testa franzida. Aquele imóvel é um patrimônio importante. No caminho para casa, o assunto derivou para os netos, mas Benedita percebeu como Tadeu verificava constantemente o celular, deslizando ocasionalmente para uma tela que ela reconheceu como o aplicativo das câmeras. Está tudo bem em casa? Perguntou inocentemente. Sim, só checando. Segurança, respondeu ele, bloqueando rapidamente o telefone. Ao chegar em casa, Benedita notou algo perturbador. Um pequeno adesivo que havia colocado discretamente na base da câmera da sala estava desalinhado, indicando que alguém mexera no equipamento. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação inesperada de Norberto, seu contador há mais de 20 anos. Dona Benedita, o senhor Tadeu esteve aqui ontem solicitando cópias dos seus extratos bancários e informações sobre seus investimentos. Um frio percorreu sua espinha. E você forneceu? Claro que não. Disse que precisaria de sua autorização expressa. Após desligar, Benedita foi até seu notebook. Com a ajuda de um tutorial online que havia estudado dias antes, acessou o histórico do roteador da casa, descobrindo que alguém havia conectado dispositivos desconhecidos várias vezes quando ela estava fora. A confirmação veio quando encontrou, escondido atrás do armário do seu quarto, um dispositivo de armazenamento conectado à câmera, algo que não estava no projeto original apresentado por Tadeu. Naquela tarde, durante seu chá com Iracema, Benedita finalmente compreendeu a gravidade da situação. Ele não está me protegendo, Ira. Está me vigiando. A questão é, por quê? O apartamento em Búzios, a fundação, talvez seja sobre o dinheiro, sugeriu Iracema. Tadeu nunca se preocupou com herança. Ele tem carreira própria, construiu seu patrimônio. Iracema hesitou antes de falar. Você viu as notícias sobre aquele esquema de investimentos que faliu? Vários advogados perderam fortunas. O coração de Benedita apertou. Tadeu mencionara vagamente alguns contratempos financeiros meses atrás. Ela oferecerá ajuda, mas ele recusará orgulhosamente. Ao anoitecer, enquanto organizava suas ideias, Benedita acidentalmente derrubou um livro. Abaixando-se para pegá-lo, notou algo brilhando sobre o sofá.
Era um pequeno botão de microfone, um dispositivo que não fazia parte do sistema de segurança original. Foi quando ela compreendeu. Não eram apenas os olhos de Tadeu que a observavam, mas também seus ouvidos que a escutavam. E talvez, não fossem apenas os dele. A chuva caía forte quando Benedita chegou ao escritório de Jurema Peixoto, sua advogada há mais de 2 décadas. O antigo prédio comercial no centro do Rio contrastava com os modernos arranha-céus ao redor, assim como Jurema, com seus 70 anos e taiers impecáveis, destoava dos jovens advogados de sua firma. Benedita, que surpresa! Você parece abatida, observou Jurema, conduzindo-a para sua sala privada. Depois de explicar a situação, Benedita viu a expressão da amiga endurecer. Invasão de privacidade, possível apropriação indébita. Tadeu deveria saber melhor, sendo advogado. Jurema fez anotações. Precisamos de provas concretas antes de qualquer ação legal. Não quero processar meu filho, Benedita suspirou. Quero entender por que ele faria isso e dar uma lição que o faça refletir. Ao sair do escritório, Benedita encontrou Luísa esperando na recepção, o guarda-chuva pingando no piso de mármore. Dona Benedita. Luísa parecia nervosa. Tadeu comentou que você teria uma consulta aqui hoje. O estômago de Benedita afundou. Como Tadeu sabia? Só havia mencionado a consulta em uma ligação telefônica com Iracema. Vim resolver questões do inventário, mentiu, estudando o rosto da nora. Você também tinha compromisso por aqui? Eu. Luísa hesitou. Na verdade, precisava falar com a senhora. Podemos tomar um café? No pequeno café da esquina, protegidas do temporal, Luísa retorcia a aliança no dedo. Tadeu não é mais o mesmo. Desde aquele investimento que deu errado. Ela respirou fundo. Perdemos quase tudo. O apartamento está hipotecado, usamos as economias dos gêmeos. Por que ele nunca me pediu ajuda? Benedita perguntou, embora já soubesse a resposta. Orgulho. E depois? Luísa olhou pela janela embaçada. Ele descobriu sobre a fundação literária. Ficou obcecado com o dinheiro do apartamento de Búzios. Então as câmeras. Começaram por segurança, juro. Mas quando ele percebeu que poderia monitorá-la. Lágrimas escorreram pelo rosto de Luísa. Eu o confrontei quando descobri que ele convidava amigos para assistir às gravações. Ele disse que era inofensivo, apenas diversão. A revelação atingiu Benedita como um soco. Quem mais sabe disso? Felipe, seu irmão. Ele desaprova, mas não interfere. Luísa enxugou as lágrimas. A mais. Tadeu contratou um investigador para vasculhar suas contas, procurando outros ativos que o Sr. Arnaldo possa ter deixado. Naquele momento, o celular de Benedita vibrou. Era uma notificação do aplicativo de monitoramento. Alguém acabará de entrar em seu apartamento. É ele, sussurrou Luísa. Disse que precisava verificar algo no seu escritório hoje. De volta ao apartamento, Benedita encontrou Tadeu saindo apressado. Mãe, pensei que estaria na aula de pintura hoje. Foi cancelada. Ela notou uma pequena saliência no bolso do blazer dele. Encontrou o que procurava. O rosto de Tadeu empalideceu momentaneamente. Só passei para verificar as câmeras. Tivemos alguns alertas. Depois que ele saiu, Benedita foi direto ao escritório. A gaveta de documentos estava ligeiramente aberta. Ao verificar, descobriu que sua certidão de casamento havia sido removida, o documento que continha detalhes sobre o regime de bens com Arnaldo. Naquela noite, Benedita sentou-se em sua poltrona preferida, encarando diretamente a câmera da sala. Você quer jogar, meu filho? Murmurou para si mesma. Então vamos jogar. Na manhã seguinte, Benedita iniciou sua performance. Sabia exatamente onde cada câmera estava posicionada e começou com uma ligação telefônica cuidadosamente planejada enquanto acidentalmente deixava a porta do escritório aberta. Sim, Dr. Carlos, entendo as preocupações sobre transferências internacionais, disse em voz alta para o telefone desligado. Mas preciso acessar essas contas nas Ilhas Cayman antes de finalizar a fundação. Pausou, fingindo ouvir uma resposta. São quase 2 milhões de dólares que Arnaldo manteve protegidos todos esses anos. Não quero que meus filhos saibam disso, ainda. Durante o dia, seguiu com sua rotina normal, mas plantou mais sementes.
Uma pasta falsa marcada Offshore Investments, confidencial deixada estrategicamente sobre a mesa. Uma conversa acidental com Iracema sobre um banqueiro suíço que visitaria o Brasil na próxima semana. O efeito foi imediato. Às 19 horas, Tadeu apareceu sem aviso, trazendo comida japonesa como surpresa. Achei que poderíamos jantar juntos. Faz tempo que não conversamos direito, disse ele, arrumando as caixas de sushi na mesa da sala. Benedita observou a ansiedade mal disfarçada nos gestos do filho, a maneira como seus olhos vasculhavam o ambiente procurando pistas. Como vão os negócios? Perguntou ela inocentemente. Melhorando. Tadeu serviu-lhe saquê. E você, mãe? Alguma novidade? Algum projeto financeiro novo? Apenas os usuais. Ela sorriu, notando como ele ficava cada vez mais inquieto. Por quê? Só curiosidade. Ele hesitou. Sabe, estive pensando sobre aquela sua ideia da fundação literária. Talvez eu possa ajudar com a parte legal, estruturar de forma mais eficiente. Que gentileza, filho. Ela tomou um gole de saquê. Mas já tenho tudo encaminhado com outros assessores. O rosto de Tadeu endureceu por um instante. Que assessores? Pessoas de confiança de seu pai. Ela parou, como se tivesse falado demais. Mas não se preocupe com isso. O jantar prosseguiu com Tadeu tentando, cada vez mais desesperadamente, extrair informações. Quando ele finalmente partiu, Benedita permitiu-se um pequeno sorriso para a câmera. Na manhã seguinte, Felipe, seu filho mais novo, apareceu. Diferente de Tadeu, Felipe sempre fora mais direto. Mãe, precisamos conversar sobre suas finanças, anunciou ele, sem preâmbulos. Bom dia para você também, filho. Benedita indicou a cadeira à sua frente. Tadeu está preocupado que você esteja sendo manipulada por consultores financeiros. Felipe parecia genuinamente preocupado, mas Benedita conhecia bem seus filhos. Que consultores seriam esses? Pessoas lidando com investimentos offshore, contas secretas. Felipe parou, percebendo que estava revelando demais. E como você ou Tadeu saberiam sobre isso? Benedita perguntou, sua voz agora cortante como aço. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Felipe evitou seus olhos. As câmeras não são para minha segurança, são? Benedita finalmente verbalizou. Vocês estão me espionando. Foi ideia de Tadeu, Felipe confessou. Ele está desesperado, mãe. Perdeu muito dinheiro, está afundado em dívidas. E a solução é violar minha privacidade? Transformar minha intimidade em entretenimento para os amigos dele? O rosto de Felipe empalideceu. Como você sabe disso? A questão, Felipe, não é como eu sei. Benedita levantou-se, seus 1,55 metros parecendo muito mais imponentes naquele momento. A questão é porque eu precisaria descobrir. Naquela tarde, Benedita organizou uma reunião em sua casa. Pediu a presença de Tadeu, Felipe, suas respectivas esposas, e surpreendentemente, de Jurema, sua advogada. A tensão era palpável quando todos se acomodaram na sala. Agradeço a presença de todos, começou Benedita, sua voz calma, mas firme. Chamei vocês porque chegou o momento de esclarecer algumas situações. Tadeu e Felipe trocaram olhares nervosos. Primeiro, ela apontou para as câmeras nas paredes. Esses dispositivos serão removidos hoje. Mãe, sou para sua proteção, protestou Tadeu. Curioso você mencionar proteção. Benedita pegou um tablet e virou a tela para todos. Era uma gravação. Tadeu e 3 amigos em seu apartamento, rindo enquanto assistiam a Benedita tropeçando em um tapete. Um dos homens fazia comentários depreciativos sobre velhos atrapalhados. Luísa cobriu a boca em choque. O rosto de Tadeu ficou lívido. Como você, ele começou. O aplicativo funciona nos 2 sentidos, filho. Você instalou em meu celular, lembra? Felipe levantou-se. Mãe, eu não sabia sobre isso. Juro. Sente-se, Felipe. A voz de Benedita não permitia contestação. Vocês não estão aqui para se defender, mas para ouvir. Jurema abriu uma pasta. Dona Benedita solicitou uma investigação completa após descobrir a violação de sua privacidade. Descobrimos acessos não autorizados às suas contas bancárias, tentativas de obter documentos confidenciais,
e monitoramento ilegal. Estávamos preocupados, insistiu Tadeu, sua arrogância habitual dando lugar ao pânico. Tão preocupados que você perguntou sobre minhas supostas contas nas Ilhas Cayman. Benedita sorriu sem humor. Contas que mencionei apenas para testar sua honestidade. O silêncio que seguiu foi quebrado pela voz de Luísa. Por favor, Dona Benedita, Tadeu cometeu erros graves, mas está desesperado. Perdemos quase tudo naquele esquema de investimentos. E isso justifica transformar sua mãe em um reality show para seus amigos? Perguntou Benedita. Foi um momento de fraqueza, murmurou Tadeu, parecendo pela primeira vez genuinamente envergonhado. Benedita suspirou, sentindo o peso dos anos e das desilusões. O dinheiro sempre revela quem realmente somos. O que vai fazer? Perguntou Felipe, sua voz quase inaudível. Nos denunciar. Não, respondeu Benedita, surpreendendo a todos. Vou fazer algo pior. Vou mostrar a vocês exatamente o que perderam. Ela fez um sinal para Jurema, que entregou um documento a cada um. Este é o verdadeiro testamento de seu pai. Arnaldo previu que algo assim poderia acontecer e deixou instruções específicas. Tadeu e Felipe leram em choque crescente. A Fundação Literária Arnaldo Fontes já existe, continuou Benedita. Criada com os recursos da venda antecipada do apartamento em Búzios, que concluí secretamente há 3 meses. O dinheiro que vocês tanto cobiçavam já está legalmente protegido em um fundo que não pode ser tocado para fins pessoais. Mãe. Tadeu parecia devastado. Mas há um detalhe importante, Benedita continuou. Cada um de vocês teria direito a uma parte significativa desses recursos para administrar projetos da fundação. Teriam estabilidade financeira enquanto honrassem o legado de seu pai. Teria. Felipe notou o tempo verbal. A cláusula principal exige integridade moral dos administradores, explicou Jurema. Qualquer tentativa de fraude ou manipulação resultaria na perda permanente desses direitos. A revelação pairou sobre todos como uma sentença. Então perdemos tudo, concluiu Tadeu, o rosto nas mãos. Não tudo, respondeu Benedita, sua voz suavizando pela primeira vez. Ainda não. Os dias que se seguiram à revelação foram de silêncio opressor. As câmeras foram removidas, deixando apenas marcas nas paredes como cicatrizes de uma traição. Tadeu não ligou, não apareceu. Felipe tentou algumas vezes, mas as conversas eram tensas, superficiais. Benedita observava a chuva pela janela quando Iracema chegou para o chá da tarde. O apartamento, antes vigiado, agora parecia estranhamente vazio. Já se arrependeu? Perguntou Iracema, servido chá de camomila. Dispor a verdade? Não. Benedita suspirou. De como tudo acabou? Talvez. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era a Jurema. Benedita, temos um problema. A voz da advogada estava tensa. Tadeu entrou com um processo alegando que você não está em plena capacidade mental. O quê? Benedita quase derrubou a xícara. Está solicitando curatela provisória, usando como evidência gravações das câmeras onde você aparece falando sozinha, esquecendo onde colocou objetos, e mencionando contas offshore inexistentes. Mas foram encenações. Eu sabia que estava sendo filmada. Ele alega que são sinais de demência precoce, agravados pelo trauma da viuvez. Depois de desligar, Benedita sentiu as pernas fraquejarem. Iracema ajudou a sentar-se. Ele está usando minha própria estratégia contra mim, murmurou Benedita. As conversas que encenei para testá-lo agora são provas da minha incapacidade. A situação piorou quando, na manhã seguinte, Luísa apareceu chorando. Perdoe-me, Dona Benedita, mas não pude impedi-lo. Ela entregou um envelope. Tadeu conseguiu uma liminar. O juiz determinou avaliação neuropsicológica compulsória. Benedita abriu o documento com mãos trêmulas. A audiência estava marcada para dali a 2 semanas. Ele está determinado a controlar a fundação, explicou Luísa. Diz que é o único jeito de salvarmos nossa casa, o futuro das crianças. E o que você pensa disso? Luísa hesitou. No começo, pensei que fosse apenas desespero financeiro. Agora, vejo algo mais obscuro. Não é só pelo dinheiro, é pelo controle. Naquela noite, sozinha, Benedita enfrentou sua hora mais sombria. E se o juiz acreditasse em Tadeu?
E se as gravações manipuladas parecessem convincentes? Anos dedicando-se à literatura, educando gerações de alunos, construindo uma reputação inabalável, tudo poderia ser destruído por um diagnóstico forçado. No dia seguinte, Felipe apareceu sem aviso. Vim para ajudar, disse ele, parecendo genuinamente perturbado. O que Tadeu está fazendo é imperdoável. Por que deveria confiar em você agora? Perguntou Benedita. Porque finalmente entendi o que papai sempre dizia sobre escolhas difíceis. Felipe sentou-se, parecendo subitamente mais velho. Tadeu não está apenas tentando tomar seu dinheiro, mãe. Ele falsificou documentos da fundação. Benedita sentiu um calafrio. Que documentos? Contratos, atas de reuniões que nunca aconteceram. Está criando um rastro de papel mostrando que você concordou em transferir a administração para ele meses atrás. A revelação foi como um golpe físico. Não era apenas uma questão de curatela agora, mas de fraude documental. Por que você me contaria isso? Perguntou Benedita, estudando o filho mais novo. Porque vi o que a ganância fez com meu irmão. Felipe parecia devastado. E porque me lembrei de quem nossa mãe realmente é. A mulher que enfrentou a ditadura para proteger seus alunos. Que nunca se curvou, mesmo quando todos diziam que deveria. Benedita olhou pela janela, para a cidade que testemunhara toda a sua vida. Aos 67 anos, estava prestes a enfrentar sua batalha mais pessoal. Terei que lutar contra meu próprio filho em tribunal, murmurou ela, a voz embargada. Não, corrigiu Felipe, segurando sua mão. Nós lutaremos. O escritório de Jurema fervilhava de atividade quando Benedita chegou acompanhada por Felipe. Sobre a grande mesa de reuniões, documentos espalhados contavam a história de uma traição meticulosamente planejada. Os documentos falsificados são sofisticados, explicou Jurema, ajustando os óculos. Tadeu usou papel timbrado autêntico, reproduziu sua assinatura com precisão. Se não conhecêssemos a verdade, eu mesma poderia ser enganada. Como podemos provar que são falsos? Perguntou Benedita. Já contratei um perito grafotécnico, respondeu a advogada. Mas precisamos mais que isso. Precisamos demonstrar sua plena capacidade mental e expor as verdadeiras intenções de Tadeu. Iracema, que também estava presente, levantou-se. Tenho uma ideia. Lembra daquele seu ex-aluno, o Joaquim? Ele agora é documentarista. E se registrássemos tudo? Sua rotina, conversas, atividades intelectuais. Benedita balançou a cabeça. Não quero mais câmeras na minha vida. Não seriam escondidas, insistiu Iracema. Seria você controlando a narrativa, mostrando quem realmente é. Felipe interviu. Além disso, descobri algo importante. Os amigos que assistiam às gravações? Um deles é casado com a secretária do juiz designado para o caso. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Isso explica como Tadeu conseguiu eliminar tão rapidamente, murmurou Jurema. Então precisamos de um novo juiz, concluiu Benedita. E provar que o atual está comprometido. Durante as horas seguintes, elaboraram um plano detalhado. Benedita se submeteria voluntariamente a uma avaliação neuropsicológica com um renomado especialista, independente do que o tribunal designasse. Felipe usaria seus contatos no jornalismo para investigar discretamente a conexão entre o juiz e os amigos de Tadeu. E, mais importante, acionariam a cláusula de proteção que Arnaldo incluíra no Estatuto da Fundação. A cláusula estipula que em caso de disputas familiares, um conselho independente assume temporariamente a administração, explicou Jurema. Tadeu provavelmente não sabe disso, pois está no anexo que só eu e você temos acesso. Quando a reunião terminou, Benedita sentiu-se exausta, mas determinada. No elevador, Felipe tocou seu ombro. Mãe, preciso confessar algo. No início, quando Tadeu sugeriu as câmeras, eu concordei. Benedita olhou para o filho mais novo, vendo a culpa em seus olhos. Por quê? Porque também tenho problemas financeiros. Não tão graves quanto os de Tadeu, mas... Ele respirou fundo. Quando ouvi sobre a fundação, sobre o dinheiro envolvido, deixei que a ganância falasse mais alto. O que mudou? Ver como ele tratava você nas gravações. Como falava de você quando não estava presente. Felipe enxugou uma lágrima. Percebi que nenhum dinheiro vale sacrificar quem realmente somos. No táxi, voltando para casa,
Benedita recebeu uma mensagem inesperada de Antônio, seu neto de 9 anos. Vovó, papai disse que você está doente da cabeça. Mas eu sei que não é verdade. A professora disse que você é a mulher mais inteligente que ela conhece. Aquelas palavras simples cristalizaram tudo. Não era apenas sua autonomia em jogo, mas o exemplo que daria aos netos. Que verdade prevaleceria nas memórias daquelas crianças? Em casa, Benedita abriu uma caixa que guardava há anos. Dentro estava o diário de Arnaldo, com anotações sobre cada filho desde o nascimento. Na última página, uma carta selada endereçada a ela, com a instrução: abrir apenas em caso de extrema necessidade. Com mãos trêmulas, Benedita rompeu o selo. O conteúdo fez seus olhos se encherem de lágrimas. Era como se Arnaldo houvesse previsto tudo, anos antes. Tenho a arma final, murmurou para si mesma, mas usá-la significaria destruir completamente Tadeu. A questão que a atormentava enquanto a noite avançava era: até onde uma mãe deve ir para se defender do próprio filho? A manhã da audiência preliminar amanheceu com o céu carregado, prenunciando tempestade. Benedita, elegante em um terno azul marinho, chegou ao fórum acompanhada por Jurema, Felipe e Iracema. No corredor, avistou Tadeu conversando intimamente com um homem de meia idade. Quando se aproximou, reconheceu o Dr. Meirelles, neurologista designado pelo juiz para sua avaliação compulsória. Já confraternizando com seu avaliador, Tadeu, perguntou Benedita, fazendo os dois homens se virarem abruptamente. Mãe, Tadeu forçou um sorriso. Apenas apresentações formais. O Dr. Meirelles pareceu constrangido. Senhora Fontes, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Tenho certeza que sim, considerando que já me observou por horas através das câmeras instaladas em minha casa, respondeu Benedita calmamente. O médico empalideceu. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Era um dos amigos presentes no apartamento de Tadeu naquela noite de quinta-feira, rido quando derrubei meu remédio para a pressão. Antes que qualquer um pudesse responder, foram chamados para a sala de audiência. O juiz Azevedo, um homem de expressão severa, iniciou os procedimentos. Estamos aqui para avaliar o pedido de curatela provisória solicitado pelo Sr. Tadeu Fontes, alegando incapacidade mental progressiva de sua mãe, Benedita Fontes. Tadeu apresentou seu caso com eloquência estudada, exibindo trechos cuidadosamente editados das gravações. Benedita aparecia confusa, falando sobre contas secretas, esquecendo nomes de pessoas próximas, todas as encenações que fizera ao descobrir as câmeras. Quando chegou sua vez, Jurema levantou-se com determinação. Meritíssimo, antes de prosseguirmos, gostaria de questionar a imparcialidade desta corte. Um burburinho percorreu a sala. Explique-se, doutora, exigiu o juiz, visivelmente irritado. Temos evidências de que Vossa Excelência mantém relações pessoais indiretas com o requerente através de seu cunhado, frequentador assíduo do apartamento do Sr. Tadeu Fontes, onde as gravações ilegais da Sra. Benedita eram exibidas como entretenimento. O rosto do juiz enrubesceu. Isso é uma acusação grave. Que podemos comprovar, respondeu Jurema, entregando uma pasta ao oficial de justiça, incluindo registros de chamadas e testemunhas. Após momentos tensos, o juiz anunciou que se declarava impedido e transferia o caso para outra vara. No corredor, durante o intervalo forçado, Luísa aproximou-se de Benedita. Dona Benedita, sua voz tremia, preciso lhe contar algo. Afastando-se dos outros, Luísa revelou, Tadeu planejou tudo há meses. Não foi apenas pela dívida, ele descobriu algo sobre o testamento de seu pai e ficou obcecado. O que ele descobriu? Algo sobre um codicilo secreto, uma cláusula que Arnaldo adicionou protegendo a fundação. Lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa. Ele está determinado a anular isso, mesmo que signifique destruir a senhora. Por que está me contando isso agora? Porque ontem à noite ele disse que... Luísa hesitou, que se fosse necessário, usaria as crianças contra a senhora. Que as instruiria a testemunhar sobre comportamentos estranhos que teriam presenciado. A revelação atingiu Benedita como um golpe físico. Usar os próprios filhos, manipular inocentes nessa guerra sórdida, era mais do que ela imaginara possível. Quando a audiência recomeçou, agora com uma nova juíza, a atmosfera havia mudado dramaticamente. Tadeu parecia nervoso, constantemente consultando seu advogado.
Jurema apresentou o relatório do neurologista independente que havia avaliado Benedita, atestando sua plena capacidade mental. Em seguida, reproduziu gravações originais que mostravam como Benedita deliberadamente encenara comportamentos estranhos após descobrir as câmeras. A juíza estudava os documentos com atenção quando Benedita pediu permissão para falar. Meritíssima, há algo que preciso apresentar. Ela retirou da bolsa o envelope que Arnaldo deixará. Esta é uma carta que meu falecido marido escreveu antes de morrer, prevendo que algo assim poderia acontecer. Tadeu levantou-se bruscamente. Objeção. Documento não relacionado ao caso. Pelo contrário, respondeu Benedita, mantendo a compostura. Esta carta expõe exatamente porque estamos todos aqui hoje. A juíza autorizou a leitura. Com voz clara, Benedita leu as palavras de Arnaldo, escritas 5 anos antes. Minha amada Benedita, se estiver lendo isto, minhas piores suspeitas se confirmaram. Tadeu demonstrou ao longo dos anos um padrão preocupante que tentei corrigir sem sucesso. Os empréstimos secretos que fez em meu nome, as manipulações financeiras que descobri e encobri para protegê-lo, tudo isso me fez prever que um dia ele poderia voltar-se contra você. À medida que a leitura prosseguia, revelando detalhes específicos de fraudes anteriores e manipulações, o rosto de Tadeu transformava-se em uma máscara de fúria e desespero. Isso é uma mentira, gritou ele finalmente, levantando-se. Ela forjou essa carta. É mais uma prova de sua instabilidade. Sua explosão apenas solidificou o impacto das revelações. Quando a sessão foi encerrada, a juíza não apenas negou o pedido de curatela, mas determinou investigação sobre as acusações de falsificação documental e invasão de privacidade contra Tadeu. No estacionamento do fórum, sob chuva torrencial, Tadeu confrontou Benedita uma última vez. Você destruiu tudo, acusou, a água escorrendo por seu rosto junto com lágrimas de raiva. Minha reputação, minha carreira. Não, filho, respondeu Benedita, a voz embargada apesar de tudo. Você fez isso sozinho, quando decidiu que eu valia mais como um ativo financeiro do que como sua mãe. 3 semanas após a audiência, o apartamento de Benedita estava silencioso demais. As visitas dos netos, antes frequentes, haviam cessado. Tadeu enfrentava processo por falsificação e invasão de privacidade, e proibira Luísa de trazer as crianças. Sentada em sua poltrona, observando a chuva persistente que caía sobre o rio, Benedita sentia o peso da vitória amarga. Havia preservado sua autonomia e a fundação, mas a que custo? O interfone tocou, arrancando o ar de seus pensamentos. Era Felipe com Clara e Antônio. Viemos sem Tadeu saber, explicou Felipe enquanto as crianças corriam para abraçar a avó. Luísa ficou com medo de vir, mas mandou isso. Entregou um envelope contendo uma carta e fotografias antigas. A carta de Luísa era breve, mas sincera. Perdoe-nos pelo sofrimento causado. Tadeu está consumido pelo orgulho ferido, mas as crianças sentem sua falta todos os dias. Eles precisam da avó deles, não importa o que aconteça entre nós adultos. Clara, agora com seus 9 anos, segurava um caderno. Vovó, escrevi uma história para o concurso da escola. É sobre uma rainha sábia que salva seu reino de um feiticeiro mau. E quem é o feiticeiro mau? Perguntou Benedita, temendo a resposta. Não é ninguém real, respondeu Clara com sabedoria além de sua idade. É só aquela parte de nós que às vezes quer coisas pelos motivos errados. Naquela noite, depois que Felipe levou as crianças embora, Iracema apareceu com uma garrafa de vinho. Como está se sentindo, verdadeiramente? Perguntou a amiga de décadas, enquanto serviam as taças. Como se tivesse ganhado uma batalha, mas ainda estivesse em guerra. Benedita suspirou. Uma guerra contra o tempo, contra o esquecimento, contra a solidão. Então é hora de mudar de estratégia, afirmou Iracema. Você protegeu o que era seu. Agora precisa reconstruir o que foi perdido. Nos dias seguintes, Benedita mergulhou no trabalho da Fundação Literária. Ironicamente, o escândalo atraíra atenção para o projeto, resultando em doações e apoios inesperados. Organizou um evento de lançamento, convidando personalidades do mundo literário e cultural. No dia do evento, enquanto verificava os últimos detalhes no auditório da antiga escola onde lecionara por décadas, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Dona Benedita. Uma voz masculina, hesitante. Aqui é Rogério,
ex-colega de Tadeu. Benedita reconheceu o nome, um dos homens que assistiam às gravações. O que deseja? Perguntou friamente. Pedir perdão. A voz embargou. O que fizemos foi imperdoável. Rir de uma senhora que só me tratou com respeito quando visitei sua casa anos atrás. Por que está ligando agora? Porque ontem minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer inicial. E percebi a monstruosidade do que fizemos, brincando com algo tão sério. A sinceridade na voz dele tocou algo em Benedita. Obrigada pela ligação, Rogério. Espero que sua mãe receba o respeito e cuidado que merece. O evento foi um sucesso, com a presença de antigos alunos, colegas e figuras importantes do cenário cultural. Durante seu discurso, Benedita falou sobre o poder transformador da literatura e a importância de preservar a dignidade humana em qualquer idade. A fundação que hoje inauguramos nasceu de dor, mas se transforma em esperança, disse ela, emocionada. Porque às vezes precisamos perder para descobrir o que realmente importa. Ao final, enquanto conversava com convidados, notou uma figura familiar no fundo do auditório. Era Tadeu, visivelmente desconfortável, mas presente. Quando o salão esvaziou, ele se aproximou. Não vim para causar problemas, disse, antes que ela pudesse falar. Vim porque Clara me implorou. Disse que sua história venceu o concurso e que você ficaria orgulhosa. E estou, confirmou Benedita, mantendo distância emocional. Tadeu parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. O processo segue. Provavelmente perderei minha licença para advogar. Lamento por isso, disse Benedita, surpreendendo a si mesma pela sinceridade. Não lamente. Mereço. Ele olhou ao redor, para os banners da fundação. Tudo isso poderia ter sido diferente. Poderíamos ter trabalhado juntos. Sim, poderíamos. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Os gêmeos perguntam por você todos os dias, disse ele finalmente. Posso trazê-los para visitar no domingo. Não era um pedido de perdão, nem uma admissão completa. Era apenas um pequeno passo através de uma porta que permanecia entreaberta. Sim, respondeu Benedita. Gostaria muito disso. Naquela noite, sozinha em seu apartamento agora verdadeiramente seu novamente, Benedita abriu o diário de Arnaldo na última página. Após a carta que expusera na audiência, havia uma nota adicional que ela não compartilhara. Lembre-se sempre, meu amor, o maior desafio não é vencer, mas saber o que fazer com a vitória. Perdoar não é esquecer o passado, mas recusar-se a deixá-lo determinar o futuro. Pela primeira vez em semanas, Benedita dormiu sem pesadelos, com a certeza de que, independente do que viesse pela frente, sua história não seria definida pela traição, mas por sua resposta a ela. 6 meses após o evento da fundação, a vida de Benedita encontrava um novo ritmo. As visitas dominicais dos netos tornaram-se regulares, sempre trazidos por Luísa. Tadeu permanecia distante, cumprindo os termos de sua liberdade condicional após um acordo judicial que o livrou da prisão, mas o afastou indefinidamente da advocacia. Naquela manhã ensolarada de domingo, Benedita preparava o almoço quando o interfone anunciou a chegada dos gêmeos. Ao abrir a porta, porém, encontrou não apenas Luísa e as crianças, mas também Tadeu. Espero que não se importe, disse Luísa nervosamente. Foi ideia das crianças. Benedita hesitou apenas um momento antes de abrir completamente a porta. Ei, trem! O almoço transcorreu em tensão controlada, com as crianças preenchendo os silêncios constrangedores entre os adultos. Após a refeição, Clara insistiu para mostrar à avó um projeto escolar. É sobre história familiar, explicou a menina, desdobrando um grande cartaz. Entrevistei todo mundo da família. O projeto revelava a perspectiva inocente e ao mesmo tempo perspicaz de uma criança de 9 anos sobre os recentes eventos familiares. Clara havia escrito: minha avó e meu pai tiveram uma briga muito grande porque os adultos às vezes confundem amor com dinheiro. Tadeu engoliu em seco ao ler aquilo. Quando Luísa levou as crianças para tomar sorvete na varanda, Tadeu e Benedita ficaram sozinhos pela primeira vez desde o tribunal. Preciso lhe dizer algo, começou ele, a voz baixa. Algo que venho adiando por meses. Estou ouvindo, respondeu Benedita. O que fiz, não foi apenas pelo dinheiro. Ele respirou fundo. Foi por inveja. Inveja do seu propósito, da sua força. Quando o pai morreu e você seguiu em frente com seus projetos, com sua vida,
parecia que ele nunca tinha sido essencial para você. Isso é absurdo, protestou Benedita. Amei seu pai por 40 anos. Racionalmente, sei disso. Mas emocionalmente. Tadeu parecia lutar com as palavras. Ver você transformar a dor em propósito enquanto eu me afundava em dívidas e ressentimento. Foi mais fácil convencer-me de que você estava senil do que admitir minha própria falha. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, preenchido apenas pelos risos distantes das crianças na varanda. Por que está me dizendo isso agora? Perguntou Benedita finalmente. Porque ontem Antônio me perguntou se eu odiava você. A voz de Tadeu quebrou. E percebi o que estou ensinando a meus filhos. Nesse momento, o telefone de Benedita tocou. Era Jurema, com notícias urgentes. Benedita, acabei de receber informações. Alguém está tentando acessar as contas da fundação usando documentos forjados com sua assinatura. Tadeu está aqui comigo agora, respondeu Benedita, olhando diretamente para o filho. Não é ele, continuou Jurema. É Felipe. A revelação atingiu Benedita como um raio. Felipe, que parecerá seu aliado, que a ajudará contra Tadeu. Tem certeza? Absoluta. Ele apresentou documentos ao banco esta manhã, alegando ser o novo administrador. Felizmente, o gerente achou suspeito e nos contactou. Após desligar, Benedita encarou Tadeu, que percebera a mudança em sua expressão. O que houve? Seu irmão, respondeu ela simplesmente. Parece que enquanto você enfrentava as consequências públicas, ele planejava sua própria versão do golpe. Para sua surpresa, Tadeu não pareceu chocado. Suspeitei quando ele sugeriu que eu assumisse toda a culpa. Disse que seria melhor para os negócios da família se apenas um de nós fosse implicado. O interfone tocou novamente. Era Felipe, exigindo subir com urgência. Benedita autorizou, sentindo que o confronto final estava prestes a acontecer. Quando Felipe entrou e viu Tadeu, parou abruptamente. O que ele está fazendo aqui? A pergunta, respondeu Benedita firmemente, é o que você estava fazendo no Banco Meridional esta manhã. O rosto de Felipe empalideceu momentaneamente antes de recompor-se. Verificando investimentos para a fundação, como combinamos. Não combinamos nada disso, rebateu Benedita. Assim como não assinei nenhum documento transferido à administração para você. Mãe, não sei do que está falando. Claramente Tadeu está envenenando sua mente novamente. Tadeu levantou-se. Chega de manipulações, Felipe. Assuma o que fez, como eu assumi. Você. Felipe riu amargamente. Você só assumiu quando foi pego. E agora quer bancar o filho arrependido para recuperar sua parte. Não há parte nenhuma para recuperar, interveio Benedita. A fundação não é um patrimônio para dividir. É um compromisso, uma missão. Felipe perdeu a compostura. Uma missão? É dinheiro, mãe. Dinheiro que pai ganhou, que deveria ficar na família. Seu pai trabalhou a vida inteira para criar um legado maior que contas bancárias, respondeu Benedita, mantendo-se calma diante da explosão do filho. Ele queria inspirar pessoas, transformar vidas através da literatura. Poético, mas não paga contas, gritou Felipe. Enquanto você brinca de mecenas cultural, Tadeu perde tudo e eu me afundo em dívidas para manter as aparências. Então é isso. Benedita aproximou-se. Tudo isso por aparências. No calor da discussão, ninguém notou Clara parada na porta da varanda, assistindo tudo com olhos arregalados, até que a menina falou. Essa é a parte da história que a professora chama de clímax, disse ela com voz trêmula. Quando todos os segredos são revelados. Os três adultos viraram-se, chocados. Clara, Luísa correu para a filha. Vamos voltar para a varanda. Não. A menina resistiu. Estou cansada de segredos. Todo mundo mente nessa família. Suas palavras, com a clareza impiedosa da infância, caíram como um julgamento final sobre todos. Felipe, primeiro a recuperar-se, ajoelhou-se diante da sobrinha. Às vezes, Clara, adultos cometem erros tentando proteger quem amam. Mentira, respondeu a menina. Vovó diz que a verdade protege, mentira machuca. Benedita sentiu as lágrimas escaparem. Naquele momento, viu com clareza o que realmente estava em jogo, não apenas dinheiro ou controle, mas o exemplo que deixariam para a próxima geração.
Clara está certa, disse finalmente. Chega de mentiras, de manipulações. Virando-se para seus filhos, continuou, a fundação continuará como planejado. Mas vocês, meus filhos, precisam decidir. Querem participar honestamente desse legado ou preferem continuar esse ciclo destrutivo? O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som do telefone. Era Jurema novamente, confirmando que havia bloqueado legalmente qualquer tentativa de transferência. A crise imediata estava contida, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Um ano depois, Benedita observava o movimento no pátio da recém-inaugurada sede da Fundação Literária Arnaldo Fontes. O antigo casarão em Santa Teresa, restaurado com carinho, abrigava agora uma biblioteca comunitária, espaços para oficinas literárias e um pequeno auditório onde aconteciam saraus semanais. Crianças de escolas públicas participavam de um concurso de contação de histórias, enquanto professores trocavam experiências sobre novas metodologias de ensino de literatura. Tudo exatamente como Arnaldo havia sonhado. Os jurados já decidiram, anunciou Iracema, aproximando-se com uma prancheta. Clara ficou em segundo lugar. Está nervosa para receber o prêmio. Benedita sorriu. Sua neta, agora com 10 anos, havia se tornado uma participante entusiástica dos programas da Fundação. O caminho até aquele momento não fora fácil. Após o confronto em seu apartamento, seguiram-se meses de negociações tensas, avaliações psicológicas e terapia familiar. Felipe enfrentará consequências legais por tentativa de fraude, embora menos severas que as de Tadeu, graças à intervenção de Benedita. A cerimônia de premiação começou pontualmente às 5. Sentada na primeira fila, Benedita viu com surpresa Felipe entrar discretamente, sentando-se ao fundo. Desde que iniciará seu serviço comunitário obrigatório, ensinando a administração financeira básica em escolas públicas, ele raramente aparecia em eventos familiares. Mais surpreendente ainda foi a chegada de Tadeu, acompanhado por Luísa e Antônio. Embora as visitas dominicais tivessem continuado, ele evitava qualquer coisa relacionada à fundação. Clara recebeu seu prêmio com um discurso emocionante sobre como histórias podem curar feridas invisíveis. Quando agradeceu à avó por mostrar que ser forte não significa deixar de amar, não havia olho seco no auditório. Após a cerimônia, durante a pequena recepção no jardim, Felipe aproximou-se de Benedita. Você construiu algo extraordinário aqui, mãe. Seu pai construiu, corrigiu ela. Eu apenas executei o projeto. Não, Felipe balançou a cabeça. Pai tinha visão, mas você deu vida a ela, mesmo quando tentamos impedir. A alguns passos dali, Tadeu observava os filhos interagindo com outras crianças. Eles adoram vir aqui, comentou Luísa, juntando-se a Benedita. Clara diz que vai ser escritora. Antônio quer administrar a fundação no futuro. E como está Tadeu? Perguntou Benedita, observando o filho que agora trabalhava como consultor jurídico para ONGs, aceitando o que chamava de salário de penitência. Melhorando, respondeu Luísa. A terapia ajuda. Ele ainda luta contra o orgulho ferido, mas ver as crianças orgulhosas do trabalho na fundação está curando algo nele. Ao entardecer, quando quase todos haviam partido, Benedita encontrou seus filhos sentados no banco sob a jabuticabeira que dominava o jardim. Aproximou-se lentamente, notando como a luz dourada do fim de tarde suavizava suas expressões, lembrando-a momentaneamente dos meninos que haviam sido. Posso me juntar a vocês? Ambos levantaram-se respeitosamente, um hábito que a vida inteira de Benedita como professora incutira neles. Estávamos falando sobre pai, disse Tadeu. Sobre como ele estaria orgulhoso hoje. Estaria, concordou Benedita, sentando-se entre eles. Não apenas pela fundação, mas por ver seus filhos aprendendo com os erros. Alguns erros são grandes demais para simplesmente aprender e seguir em frente, murmurou Felipe. Nenhum erro é grande demais quando há verdadeiro arrependimento e reparação, respondeu Benedita. Seu pai acreditava nisso profundamente. Os três permaneceram em silêncio por alguns momentos, observando as crianças que ainda brincavam no gramado. Era um silêncio diferente dos últimos meses, não carregado de ressentimento ou desconfiança, mas contemplativo, quase pacífico. Tenho pensado, Tadeu quebrou o silêncio, sobre aquelas câmeras, sobre como tudo começou. Benedita esperou, deixando-o encontrar as palavras. Comecei com a justificativa de protegê-la, mas a verdade é que nunca foi sobre sua segurança. Era sobre controle.
Sobre meu medo de que você tivesse mais poder sobre sua vida do que eu sobre a minha. A ironia, respondeu Benedita suavemente, é que se tivesse simplesmente pedido ajuda, tudo teria sido diferente. Felipe inclinou-se para a frente. É isso que ainda não entendo, mãe. Depois de tudo que fizemos, por que ainda nos quer por perto? Por que nos permitir qualquer participação na fundação? Benedita olhou para o céu tingido de laranja e púrpura antes de responder. Porque família não é algo que se descarta quando quebra. É algo que se conserta, mesmo quando parece impossível. Ela sorriu levemente. Além disso, não confunda o perdão com ingenuidade. As cláusulas que Jurema implementou garantem que nenhum de vocês possa interferir financeiramente na fundação sem múltiplas aprovações. Os três riram, um som quase estranho após tanto tempo. Quando o sol finalmente se pôs, Benedita levantou-se para partir. Próximo domingo ainda teremos almoço? Perguntou Tadeu hesitantemente. Como sempre, confirmou ela. Família é família, mesmo com cicatrizes. Caminhando sozinha até o táxi, Benedita sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Não era o final feliz de contos de fadas, havia muitas feridas ainda cicatrizando, muita confiança ainda para reconstruir. Mas era um começo honesto, fundado não em ilusões, mas na verdade duramente conquistada. Naquela noite, em seu apartamento agora livre de câmeras e segredos, Benedita abriu pela última vez o diário de Arnaldo. Na contracapa, escreveu sua própria mensagem. Meu amor, concluí a missão. Não foi como planejamos, mas chegamos ao destino. Nossa família está quebrada, mas não perdida. Nossa fundação está viva. E eu, finalmente, entendi que proteger um legado significa às vezes permitir que ele evolua além do que imaginamos. Até breve, meu companheiro de jornada. Fechando o diário, Benedita olhou para a fotografia de Arnaldo ao lado de sua cama. Ele me ensinou a amar, murmurou para si mesma. Eles me ensinaram a perdoar. E eu aprendi, finalmente, que ambos são atos de coragem. Lá fora, o Rio de Janeiro cintilava sob o luar, lembrando que mesmo nas noites mais escuras, a luz encontra seu caminho.